O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha, nós estamos celebrando hoje o Domingo da Alegria. É um respiro maior nesta nossa caminhada de preparação para o Natal do Senhor. Uma preparação interna, uma preparação do coração, uma preparação de mais oração. Nós temos no salmo de hoje um cântico, que não é um salmo, saiu do livro do profeta Isaías, do capítulo 12. Isaías, chamado primeiro Isaías, ele vai trabalhar aquilo que é próprio de Deus e aquilo que o homem reconhece de Deus para ele. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Isso aqui não são palavras jogadas ao vento, é uma experiência de fé. É uma experiência de fé. E o que nos preocupa e em certo ponto nos entristece, como que muitas pessoas estão aí descuidadas desta parte espiritual. Não se preparam profundamente para o mistério que vamos celebrar. Não estou aqui falando de A ou de B, mas em certos lugares, até irmãozinhos nossos, espero que de boa intenção, mas sem informação, ficam no dia do Natal cantando parabéns para Jesus, acendendo velinha em bolo, é um fora atrás do outro. As pessoas não sabem nem o que nós celebramos o Natal. Natal nunca foi aniversário de Jesus. A igreja não comemora aniversário de Jesus. O Natal é a celebração de um mistério, o mistério da encarnação. O Deus em si se faz Deus para nós. Aquela criança que dorme na manjedoura é o Emanuel, é Deus conosco. E a celebração do Natal é a celebração deste mistério, um Deus que se faz carne, um Deus que se faz próximo. Ele traz a nossa salvação. A nossa alegria no Natal não é porque nasceu uma criança, é porque um Salvador nos foi dado. Deus vem nos visitar. Se fôssemos celebrar, no caso, o aniversário de Jesus, o Natal deveria ser nos meados do mês de março, se fosse no calendário. Só que nós não estamos celebrando isso. Nós estamos celebrando o mistério da encarnação, quando Constantino promulgou que a igreja, que o cristianismo era a religião oficial do império. Houve uma substituição de festas. Tudo aquilo que era paganismo foi substituído por cristianismo. E a data que nós celebramos o Natal é a festa do sol invicto. É quando o sol voltava ainda com mais força, trazendo luz, calor, esperança de vida. E as pessoas celebravam isso. O que a igreja fez? Ela tira a festa do sol invicto e coloca no dia a festa do Natal do Senhor. Ele é o sol da nossa fé, ele é o calor da nossa vida. Tanto é que o ostensório, onde se dá a bênção do Santíssimo, ele tem essa aparência de sol, não é que essa é a luz que vem do Senhor. E por que é importante nós sabermos disso? Para prepararmos-nos bem para celebrarmos isso. Porque senão nós estaremos preparando apenas como fosse uma festa de aniversário, com bebida, com comida e com presentes. Mas o Natal é um mistério que é revelado. É o tal do já e o ainda não. Já sabemos o que é, mas ainda não totalmente, porque ele vai se revelando. É por isso que a igreja nos dá 4 semanas de preparação. 4 semanas para rezarmos mais, para prepararmos mais, para estarmos atentos, para que esse mistério ele não passe despercebidamente. E nós vamos ficar na missa da noite com a segunda leitura, que é o coração do nome desta missa. O nome deste domingo, Domingo Gaudete, ou Domingo da Alegria. E qual é a razão da alegria?
o Senhor está próximo. O Senhor está próximo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Esta alegria é aquela alegria de Deus que é mostrada a Maria. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave é alegra-te. Alegra-te, Maria. E qual que é o motivo da alegria de Maria? O Senhor está com ela. Ela é cheia da graça, ou seja, ela é cheia do Espírito de Deus. Nós vemos a imagem de Maria como a nova arca, em Apocalipse 12:1, a mulher vestida de sol, que significa a mulher vestida de Deus. Olha aí, a mulher vestida de sol, Natal, festa do sol invicto, o Senhor que é o sol da nossa vida. E esta alegria só conhece quem experimenta. Não é uma alegria que se compra, não há uma alegria que se vende, não é uma alegria material, é uma alegria do coração. É uma exultação do coração. E é um mistério. É um mistério. Por mais que eu possa ficar falando sobre isso, a própria palavra vai dizer que tudo isso ultrapassa o entendimento. É preciso experimentar. Paulo está na segunda leitura hoje trabalhando um tema maravilhoso, que é o tema da ansiedade. Nós vivemos dias onde as pessoas sofrem com a ansiedade. Na psicologia positiva, o que é ansiedade? Excesso de futuro. Toda pessoa que vive no presente, excesso de futuro, ela certamente será uma pessoa ansiosa. E uma pessoa ansiosa, ela deixa todas as pessoas ao redor também ansiosas. E Paulo está trabalhando com os filipenses como vencer a ansiedade, como controlar a ansiedade. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esta alegria é a alegria da esperança, porque espera se alegra, e uma alegria daquele que espera, na certeza de que já possui aquele que receberá. Papa Bento XVI, no último ano do seu pontificado, ele trabalhou essas questões. Uma alegria da espera e uma espera alegre por já possuir aquele que vamos receber. Isso é um pouco da liturgia, como nós celebramos também, só citando a festa de Pentecostes. Nós reclamamos o Espírito Santo em vários momentos da vida, em vários momentos do dia, mas em Pentecostes o clamamos de maneira mais objetiva, ou seja, Ele deve se derramar em nós, a partir de nós, porque nós pedimos o que já possuímos, porque dele recebemos. Então é mais ou menos isso que nós estamos nesta alegria da proximidade do Natal do Senhor. Então aqui, alegrai-vos, mas não é uma alegria subjetiva, não é uma alegria sua, é uma alegria da humanidade, é uma alegria de Deus. Por isso Paulo não está falando alegrai-vos, não, ele está falando alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. É esta alegria que Jesus disse e que muita gente não entendeu. Jesus dizia: eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, para que a vossa alegria seja completa. E as pessoas não conhecem a grande alegria que vem do coração de Deus, elas ficam buscando as migalhas de alegria no dia a dia. Eu vou ser alegre quando eu trabalhar em tal lugar, eu vou ser alegre quando eu tiver tal carro, eu vou ser alegre quando eu fizer tal viagem, eu vou ser alegre quando eu... Aí você vai conquistando essas coisas e o seu coração não sacia. Seu coração continua com fome, porque é uma alegria dele, é uma alegria que se derrama a partir dele, e o alvo somos nós. E aqui, algo muito importante, que Paulo vai falar um pouquinho, e ele não entra muito nisso, mas aqui ele vai tocar no assunto, sobre o fruto da alegria de Deus, o fruto daquele que é de Deus, que é a bondade.
A palavra bondade que ele vai dizer é que a vossa bondade seja conhecida por todos os homens. Qual é a palavra grega que ele emprega bondade? É a mesma palavra de respeito, de evitar confusão, pensar para falar, ser cordial, oferecer ajuda, ter uma presença de qualidade, perdoar, convocar, abraçar, consolar. Tudo isso ele resume numa palavra: bondade. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. A pessoa que é boa, ela é feliz. E uma pessoa feliz, ela tem o coração cheio de bondade. Na Bíblia, o contrário de alegria não é tristeza. O contrário de alegria é egoísmo. Uma pessoa egoísta, ela está fechada em si, ela não tem alegria. Uma pessoa alegre, ela está aberta aos outros e principalmente a Deus. E aqui está a razão da alegria. Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Está falando para nós aqui, alegrai-vos no Senhor. E ele vai dizer por quê? Porque o Senhor está próximo. Nós celebramos várias vindas de Jesus. Existe a vinda histórica, existe a vinda sacramental, existe a vinda litúrgica, existe a segundo advento, que é a parousia. A vinda histórica, Jesus veio há 2000 anos atrás. A vinda sacramental, cada missa que celebramos, o Senhor está presente na palavra e no pão. A vinda que nós celebramos no Natal, este advento que prepara a celebração do mistério da encarnação, e a vinda no fim dos tempos, que é a parousia. Quando Paulo vai dizer para aquele povo: o Senhor está próximo, ele não está falando da proximidade do Natal daquele que veio, mas da sua segunda vinda. Por isso que a igreja celebra o segundo advento. Raniero Cantalamessa aprofundou muito este tema em 2016, 2017, falando sobre o que é o tal do segundo advento. É a segunda volta de Cristo. Para nós, a primeira para o judeu, porque ele não aceitou, não é, quando o Senhor veio. E nós estamos nesta proximidade do Senhor, não apenas, meus caros, uma proximidade histórica, mas uma proximidade de fé. O Senhor é próximo de todo aquele que Ele procura. Se você pergunta numa linguagem poética: quando é o seu Natal? Claro, nós aqui celebramos dia 25, 24 para 25. Mas se você voltasse na Escritura e perguntasse para as pessoas: quando foi o Natal de Jesus para você? Quando foi que o Senhor esteve mais próximo de você? Pedro responderia: para mim, a alegria da proximidade do Senhor foi quando ele subiu no meu barco, pediu que eu o seguisse e que eu seria pescador de homens. A proximidade de Jesus com a mulher adúltera, o Natal para aquela mulher, foi quando ela foi pega em adultério. Jesus a perdoa: vai em paz, não peques mais. Ali foi o momento dela. O Natal de Zaqueu foi o dia que o Senhor passava e Zaqueu queria vê-lo, mas foi Jesus que o viu. Hoje eu quero estar na tua casa. Foi naquele dia que Jesus nasceu no coração de Zaqueu. O Natal do Senhor para a família de Marta e Maria, primeiramente na partilha da palavra: Marta, tu te inquietas, olha aí, tu te inquietas. Maria era uma pessoa ansiosa, preocupada em fazer. Marta era ansiosa, Maria escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. E quando foi que esta família celebrou o Natal do Senhor? No dia da ressurreição de Lázaro, e daí por diante. O que significa celebrar o Natal? É celebrar o encontro. É celebrar o encontro. Este é o Natal cristão. O Senhor está próximo. Se o Senhor está próximo de mim, eu preciso estar próximo dele. É distância de meio dele, distância de meio em mim,
o meio, ele meio, acontece o encontro. Teologicamente falando, só para vocês entenderem, uma linguagem, não é? É aquela que se chama de catábasis e anábasis, movimento catabático, Deus que desce ao homem. Movimento anabático, o homem que sobe buscando a Deus, e o Deus que busca o homem, e o homem que busca a Deus. Aí acontece a fé que é encontro, a fé que é encontro. Nós vivemos, meus caros, dias difíceis, onde a fé de encontro, ela está desaparecendo. Muitas pessoas, quando buscam a Deus, elas não buscam, não estou falando de vocês não, mas de muitos, elas não buscam para encontrar a Deus, elas buscam o que Deus tem para dar. Quantas pessoas vieram buscar e quando receberam não rezam mais? Quantas pessoas que têm tudo que acham que precisam e não estão aqui, até que aparece um desemprego, aparece uma doença, aparece um problema, aí eles começam a rezar. Eles não têm este encontro com Deus, eles querem o que Deus pode dar, mas eles não querem o próprio Deus. Então Paulo vai dizer: o Senhor está próximo, preparai o Senhor, não vos inquieteis com coisa alguma. Ou seja, não seja uma pessoa ansiosa, não seja uma pessoa preocupada, não seja uma pessoa agarrada apenas ao futuro. E ele vai dar o antídoto. Qual é o antídoto para quem é ansioso? Aqui vai dizer: apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. Vamos aqui. Qual é, meus caros, a origem da ansiedade? Falta de confiança na providência de Deus. Quando você confia que o nosso Deus é providente, você não tem medo do futuro, você toma posse da fé no presente, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de você. O Senhor Jesus disse isso inúmeras vezes: tenha fé, tenha fé, tenha fé. E o Senhor ficou triste e nervoso ao mesmo tempo, quando ele foi a Nazaré, a sua terra, e ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não tinham fé. A pessoa que falta a confiança em Deus não tem outro caminho, ela será uma pessoa ansiosa. E como eu venço a minha ansiedade? A partir da palavra de Deus. Tem muitos exercícios para vencer a ansiedade. Tem exercício de respiração, tem leitura, tem som, tem aroma, tem muita coisa. A Bíblia nos passa 2 caminhos para vencer a ansiedade: a oração e a gratidão. Paulo vai dizer: não vos inquieteis com coisa alguma, não fique ansioso, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Por que nós ficamos ansiosos? Com medo das nossas necessidades não serem supridas. O medo do futuro só existe 2 pontos, não existe um terceiro. Pode pensar que você não vai achar. Nós temos medo do futuro porque quem o tem? Medo de perder o que tem e de não conseguir o que deseja. Esses são os medos do futuro, não há um outro. Ou você tem medo de lá na frente perder o que tem, ou lá na frente não ter o que quer. Não tem outro caminho. E o Senhor vai dizer: você vai ficar sofrendo assim até quando? A minha avó já falecida, ela brincava com a gente, e é verdade: ansiedade mata, preocupação mata. Uma pessoa ansiosa, ela tem dores psicossomáticas, dores de coluna, dor na nuca, ela sofre de insônia. Uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa altamente preocupada. E aqui nós precisamos entender a origem da ansiedade. Atenção a isso. A origem da ansiedade não é a realidade, é a mente. Porque a realidade existe no presente. E a pessoa ansiosa e pré-ocupada, pré é antes, ocupada antes da hora, ela sofre por antecipação. Há um ditado feio, mas real,
Quem chora como se o doente tivesse morrido, fará velório 2 vezes. Tem gente que antecipa a desgraça. A mente da pessoa é uma mente altamente negativa. E por isso que Paulo vai dizer: antídoto para a ansiedade, oração e gratidão. Reze mais. Ah, padre, minha cabeça fica pensando bobagem. Eu tenho muito tempo livre, minha cabeça... Então reza. Ocupa a sua mente com coisa boa. Ocupe a sua mente com Deus. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai lendo a palavra, vai proclamando vitória, vai tendo uma boca profética, vai lendo a palavra, vai à igreja, leia a Bíblia, receba a bênção, clame Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, vai rezando. A sua mente, ela vai se configurando na graça. Ela vai se configurando na graça. Outra coisa importante, que eu abro apenas um parênteses: cuidado, gente, para que não haja dicotomia entre a sua vida de fé e a sua vida social. A nossa vida de fé tem que ser levada para a nossa vida social, e a nossa vida lá fora tem que ser trazida para a nossa vida eclesial. Há muitas músicas que não nos edificam, há muitas conversas que não nos edificam, há muita coisa que entra pelos nossos olhos que não nos edificam. E tudo isso que nós vamos abstraindo, nós somos seres sensoriais. Os 5 sentidos vai abstraindo coisa o tempo todo. Tudo que entra em você, está em você, mesmo que você não lembre. E não tem problema se você lembra ou não. O que eu quero dizer é que está dentro de você, e não há como você deletar isso. A nossa mente não é como um computador. Você vê uma coisa que não gosta, delete. Uma vez que entrou na sua cabeça, está lá. Lembre ou não. Aí você fica alimentando a sua cabeça com coisas não boas. Aí depois reclama que é uma pessoa ansiosa. Reclama que a sua vida não está boa. Reclama que a sua mente é uma mente ruim. O que nós temos alimentado a mente? O que nós temos alimentado a mente, né? E aqui nós temos uma pergunta. Aí você vai responder para você mesmo. Responda para mim não. 2 perguntas principais sobre ansiedade. Primeira pergunta: em que você fica pensando sempre? O que fica ocupando a sua mente e volta repetidas vezes? Você sabe o que é. O que é que ocupa a sua mente? Ah, padre, nada. Eu não penso em nada. Mentira. A mente humana não descansa. Ela está pensando quando você está acordado, e ela está mais ativa quando você está dormindo. Porque quando você dorme, desculpe aqui a comparação, não é chula, mas é verdade. Quando você dorme, a sua mente vai para a privada. É isso que você dorme. A nossa mente, ela descarrega durante a noite. Por isso que a gente sonha. Sonha com realidade misturada com fantasia. Tem coisa que é real, tem coisa que não é real. Tem gente que tem um sonho muito inquieto, a pessoa mexe demais. Pesadelo, é a mente descarregando. E por isso que nós devemos dormir. Essa é a minha preocupação, porque eu não durmo, né? Mas a gente deve dormir, deve se esforçar. Não é uma luta. Para mim é, para você não deve ser. Deve ser um prazer dormir, deitar e descansar. Quem pode dormir 8 horas, durma. Quem pode dormir 7, 6, é sono de qualidade. Eu comprei um livro agora, quero ler e partilhar com vocês no momento propício. O livro se chama Por que Dormimos? Por que Dormimos? É um italiano, está agora a tradução em português. Quem quiser, quem gosta de ler, Por que Dormimos? É um calhamaço. Quer dizer, o sono, a mente. E agora, se a mente está descarregando, o que nós temos colocado na nossa mente? A vaca tem um movimento que nós não temos, que é de ruminar comida. Ela engole tudo inteiro. Ela tem 2 buchos, né? Vai para o bucho 1. Depois que ela para de comer, aquela comida volta para a boca dela e ela vai ruminar. Por isso que a vaca fica mascando sempre. Ela está amassando aquele capim, a cana que ela comeu para virar comida. Aí sim transforma em leite, em carne, etc. Esse ruminar é você trazer de volta o que você já engoliu. E aqui eu faço uma comparação com o estômago da vaca com a nossa mente.
aquilo que você come inteiro, aquilo que você não digere, tende a voltar, e você vai ficar ruminando aquilo. Por isso que Paulo vai dizer: não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Eu já atendi pessoas assim. Ela estava conversando com alguém, a pessoa foi e talma nela, e na hora ela não teve resposta, a pessoa vai embora. Só que depois que a pessoa vai embora, a resposta vem. Ela fica: devia ter falado isso, viu? Como que eu não lembrei daquilo? Acabou, meu filho, foi uma semana. Ela vai lembrando daquilo uma semana. Aí estraga o apetite, é dor aqui, é nervoso, porque nós ficamos ruminando o que não presta. Então cuidado com aquilo que entra em você e que vai ser ruminado. Primeira pergunta é: o que ocupa a sua mente com frequência? O que volta na sua mente com frequência? E aqui, cuidado com os pensamentos autossabotadores. Pensamentos do tipo: para mim nada dá certo, eu não consigo aprender, eu não vou aprender a dirigir, isso para mim é muito difícil, eu não dou conta, quando você vai dizendo essas coisas, e isso vai repetindo na sua vida, isso vai tornando realidade. Isso é bíblico, isso é bíblico. Deus criou a realidade através da sua palavra. Nós criamos a nossa realidade através da nossa palavra. O que você anda dizendo vai se configurando na sua vida. Quem eu sou? Eu posso responder com tranquilidade: eu sou aquilo que eu digo, aquilo que eu ando falando para os outros, aquilo que eu ando falando de mim. E o mais grave, para mim, é o que vai configurar a minha realidade. Então cuidado com aquilo que tem ocupado a sua mente repetidamente. Quando você fica ruminando, como boi, fica trazendo de volta e aquilo não sai da sua cabeça. E segunda pergunta: qual é o primeiro pensamento que você tem quando acorda? Pensa, você acordou, qual que é o primeiro pensamento que você tem? A gente quando acorda: acordei, ai, mais um dia, não morri dormindo, pelo amor de Deus. Que dia que essa pessoa vai ter? A pessoa acorda, ela sabe que tem que trabalhar, ela já diz para ela: vão matar mais um leão. Como que é o dia dessa pessoa? A pessoa acorda e já pensa: hoje tem pepino para mim, viu? Nossa, hoje vai ser um dia daqueles. Qual que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando você acorda? E aqui eu faço o link com a noite anterior. Qual que é o último pensamento que você tem antes de dormir? Isso configura como que você é. Cuidado, porque nós deveríamos, pelo menos se não é assim, deveria ser, a última pessoa com quem nós falamos deveria ser Deus, e a primeira pessoa com quem falamos deveria ser Deus. E a minha pergunta é: tem sido Deus? Não. Tem sido o quê? Tem sido o quê? Os senhores não sabem. E olha que eu não estou na sua casa. Tem sido celular para muitos. A última coisa que a pessoa faz é mexer no celular, e a primeira coisa que ela faz quando acorda é pegar o celular. Não é Deus. Aí reclama de ter uma vida ansiosa, reclama de ser uma pessoa preocupada. Ela vai ruminando besteirol. Ela vai ruminando besteirol. Aí ela se torna aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, aquilo que ela sente, aquilo que ela consome. Eu sou aquilo que eu como com a boca, que eu como pelo ouvido, que eu como pelos olhos, aquilo que me alimenta. Então essas duas perguntas ajudam você a mudar a sua chave para ser uma pessoa melhor. O que tem ocupado o seu pensamento? Primeiro. Segundo, qual é o primeiro pensamento que você tem quando você acorda? Se são pensamentos bons, tudo bem. Se não são, está faltando oração e ação de graças. Paulo é muito sábio, ele vai dizer assim: apresentai as vossas necessidades a Deus, com oração e súplica,
acompanhadas de ação de graças. Ou seja, aquele que agradece a Deus, ele acredita que Deus faz o melhor. Ele faz o melhor. Não vou contar onde é, mas tem um lugar aqui que sempre que eu quero um pouquinho de açaí, eu passo lá. E eu passo lá, claro, pelo açaí. Eu gosto muito. Mas eu gosto mais da atendente. Sempre de alto astral, uma pessoa de muita fé. Sempre na fala dela tem alguma coisa de Deus. Um dia eu passei e falei com ela assim: aí, como que você está? Ela me disse assim: padre, vai ficar bem, porque hoje não está tão bem como eu queria. Falei: olha, mas tenha fé, vou rezar por você. Falei: não, padre, eu tenho muita tranquilidade. Na vida, ou é bênção ou é lição. O que me aconteceu não foi uma bênção, então eu tenho que aprender, porque Deus sabe mais. O que é, o que não é, não é. Se é para mim, vai acontecer. Se não acontecer, Deus tem coisa melhor. O que ela me disse? Ela está lutando contra a ansiedade. Ela está se colocando na presença de Deus. Olha, eu quero isso, o Senhor sabe o que eu quero. Eu apresento as minhas necessidades com oração, com súplica, com ação de graças, mas deixando a resposta para quem? Para Deus. O Senhor vai dar a resposta final. E por mais que o meu maior sonho receba um não, Deus quer algo maior do que o teu maior sonho, seja ele qual for. Seja ele qual for. Isto combate a ansiedade. Você está se lançando no colo de Deus. Oração e gratidão. Paulo vai dizer ação de graças. Ação de graças, em grego, é eucaristém. Em português, eucaristia. O que Paulo está nos falando? Quer ser mais feliz? Quer ter um coração em Deus? Quer repousar em Deus? Oração e eucaristia. Oração e eucaristia. Traga para a Eucaristia a sua vida, as suas necessidades. E assim como o Espírito Santo transforma o pão em corpo e o vinho em sangue, ele te transformará e transformará as tuas necessidades. Porque a nossa guerra de ansiedade, ela é na mente, ela é do futuro, mas o Senhor se dá a nós no presente. A palavra de Deus acontece no presente. Então nós precisamos aprender a viver uma vida litúrgica. O que é viver uma vida litúrgica? Aquilo que celebramos aqui, viver durante a semana, para aquilo que vivemos durante a semana, trazer para celebrarmos aqui. E esse é o movimento pendular. O movimento pendular. Meus irmãos, eu falo para ajudar. Nem sempre as pessoas querem ajuda. E é interessante que eu não vou ficar me desgastando. Eu acho que eu até me desgastei demais. Mas eu vejo certas coisas que ninguém fala nada, mas a coisa não está certa. Não está certo. E as pessoas não vêm. Não estou falando de A ou de B. Eu não acho normal. Eu não acho normal. Pessoas que participam da missa fora da igreja, lá no meio da rua, namorando, conversando, comendo pipoca, e falam que cumpriram o preceito dominical. Qual é a fé desse tipo de católico? Qual que é o conhecimento de Deus dessas pessoas perante o mistério? Perante o mistério. Me contaram há pouco que um rapaz foi comungar mascando chiclete. Aí a pessoa falou com ele: tira o chiclete. Olha que constrangedor. O rapaz disse: não, pode me dar. Olha aqui, pode me dar aí. Todo domingo que eu ponho um chiclete no dente, eu comungo, depois eu volto a mascar. Quer dizer, não estão entendendo as coisas. Não estão entendendo as coisas. Estão celebrando. Onde está o mistério? Papa João Paulo II disse o seguinte: no próximo século, é o que nós estamos, viu? Ou as pessoas seriam mistagogas, ou elas não seriam nada.
O que é mistagogo? Aquele que entra no mistério, aquele que bebe no mistério, aquele que procura o sagrado. Quantas pessoas você conhece que estão sendo hoje um mistagogo? Quantas pessoas você conhece que estão procurando a Deus com o coração reto, reservando aquele momento de celebração para celebrar o mistério? Me desculpa a franqueza, gente, mas tem certos lugares que você não sabe se é missa ou se é fim de feira. Você não sabe se é missa ou se é vamos bater o cartão. Não dá. Onde que está o mistério? Onde que está o apresentar a Deus as necessidades com oração, súplica e ação de graças? E aqui termina a leitura com um presente. Deus sempre tem um presente. Qual é o presente? Paz. Shalom. Shalom, traduzido para o português de paz, mas para o judeu, shalom é tudo de bom. É paz, é amor, é equilíbrio, é tranquilidade, é confiança, é amizade, tudo isso é shalom. Eles falam shalom, eles dão um beijinho do lado, shalom Adonai, a paz do Senhor, não é? Na missa a gente fala paz de Cristo, pax Christi. Por o judeu é shalom Adonai, quer dizer, a paz do Criador, a paz do Todo-Poderoso. E a paz de Deus, olha aqui, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento. Paulo sabe das coisas. Se você quer guardar duas coisas preciosas, guarde o seu coração e guarde os seus pensamentos. A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, não há como você entender, não há como eu entender, não há como você entender. Uma chuva que entra na casa, leva tudo, e a senhora está lá fora da casa com o tercinho na mão, e ela vai dizer, graças a Deus foi só a casa. Quer dizer, é fácil você ver isso lá na sua casa, né? E eu na minha, quentinho, com televisão, com a caminha pronta. Agora imagina no lugar desta pessoa, você conseguir estar em paz, vendo o pouco que você tem destruído. Esta paz ultrapassa o entendimento. Não tem como explicar uma coisa dessa. Uma mãe que está vendo o seu filhinho de 4, 5 aninhos com câncer. Os médicos já falaram que essa criança não vai viver muito tempo. A gente visita e eu fico, meu Deus do céu, o que eu vou dizer? O que eu vou falar para uma família dessa? Quando a gente chega no lugar, o padre que vai catequizar e eles que me catequizam, eu vou consolar eles que me consolam. Eu falo, mas como que esse pai pode ter essa paz? Como que, claro, tristes. Eu não estou falando de alegria de gaitada. Eu estou falando de uma tristeza em paz. Eles estão sofrendo, mas eles estão em paz. Explica isso. Uma paz que ultrapassa o entendimento. Para quebrar minha perna pouco custa. Bom que as pessoas não sabem como que quebra a minha perna, uma linguagem figurada. Hoje no batismo, quebraram a minha perna geral. Geral. Mas eu tentei me equilibrar e continuei o batismo. Tinham várias crianças que são bebês, bebezinho. E tinha 2 menininhos maiores. Maiores que eu falo, uns 5, 6, não sei qual é a idade assim, mas eram uns menininhos. Está lá no meu Instagram, eu coloquei lá, os 2 menininhos que está lá do meu lado, pequenininho assim, um menino, uma menina. E eu chamando os batizados, aí vendo os padrinhos, os pais. Aí quando eu chamei eles são irmãos, falei, pode vir os 2. Aí vieram os 2 de mãozinhas dadas, bonitinho, maiorzinho, e veio os padrinhos e o pai. Aí eu falei assim, tá bom, quem é a madrinha? Fulano, o padrinho, tá bom, pode ficar aqui, você é o pai. Mas onde está a mãe? Padre, faleceu há pouco tempo de Covid. Que dó. Aí batizamos. Imagina a vida que esse pai está levando, a dificuldade que ele está passando.
e fiz a dor dele a minha dor. Paulo fala isso. Sofra com a dor do outro. A gente só sofre com a dor que é nossa. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão chorando, o pessoal está rindo. Não é comigo, não é com a minha família. Paulo vai dizer isso: alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Claro, na frente dele me mantive, briguei com os meninos. O menino é mais comunicativo que a menina é mais vergonhosa. Ele não, era que foi derrubar a aguinha na cabeça. Falou assim: não, isso aqui é um paraíso, está lavando a minha cabeça. Meu coração cortava. E o pai lá, segurando as lágrimas, queria que a mãe estivesse. Quer dizer, o que nós podemos fazer? Fazer o que podemos fazer. Ser uma presença que leva paz, uma presença que leva esperança. A mamãe já foi, mas o que nós podemos fazer? Natal é para isso, este domingo é para isso. Não é só para você pedir a Deus que alegre o seu coração, é para você levar alegria para alguém, para você ser presença junto a alguém. Essas coisas nós não entendemos porque ultrapassa o entendimento, mas é graça de Deus, é graça de Deus. Nós deveríamos ser discípulos da alegria, mensageiros da alegria. Terminando esse domingo da alegria, fazer uma proposta: essa semana eu vou tentar alegrar as pessoas, eu vou tentar alegrar a minha família, eu vou tentar alegrar o lugar onde eu trabalho, eu vou tentar alegrar alguém que está num semáforo pedindo um dinheirinho, eu vou tentar alegrar uma pessoa mais pobre na rua, eu vou tentar alegrar, né? Você conhece qual é o varredor de rua que varre a porta da sua casa? Deveria estar para ele um presentinho de Natal. Agora, o melhor presente é um dinheirinho, viu? Põe no envelope 10, 15, 20 reais. Quem pode mais põe. Fala: um presentinho de Natal. Varri até aqui. Recebe muito pouco. E são os mesmos, eu penso. Porque pelo menos onde eu moro, sempre eu vejo a mesma, uma senhora. Sempre está lá varrendo, colocando. Isso é uma senhora que eu vejo a idade dela. Se não tem a idade, dá perto da idade da minha mãe. Graças a Deus, minha mãe, professora aposentada, tem a vida dela e tal, numa vida austera, mas tranquila, tem a casinha dela, fica rezando, só dentro de casa. Imagina minha mãe, lá na porta do prédio, com a idade dela, idosa, varrendo a rua. É fazer essa transposição. É você ver a sua mãe e ver a sua mãe naquela senhora da idade da sua mãe. E se fosse a sua mãe, o que você faria por ela? E fazer. Que a vossa bondade seja conhecida pelos homens. Que as pessoas olhem para você e digam: é um homem bom, é uma mulher boa, é um homem caridoso, é uma mulher caridosa. Eu aprendi muito com meu avô, que já é falecido, seu Bismarck. Tinha 4º ano de grupo, mas um homem maravilhoso, era barbeiro, gostava de conversar, né? O pessoal cortava cabelo em 40 minutos, eu cortava cabelo em 2 horas. Meu tio falava com ele: ô pai, meu tio era filho dele, né, o Paulo, o senhor está perdendo dinheiro, o senhor está demorando demais. Mas por que o meu avô demorava? Ele ia contar casa, parava de cortar o cabelo e ia contar casos. E muita gente ia lá para ouvir os casos dele. Meu avô criava curió, que esses passarinhos, né? Tem uns passarinhos que é muito caro. Tadinho do meu avô, gente, que dó. E ele tinha um disco, o canto do curió. Então ele põe o curió e ficava assim. Porque o curió aprende ouvindo. Ele põe o dia e falou: ó, nem todo passarinho aprende, mas um dia que um passarinho aprender, ele vale um carro. Meu avô mexeu com esse passarinho a vida toda, pelo menos um aprendeu, e foi o valor de um carro mesmo, né? Mas aí a pessoa falou: ó, Bismarck, você cuida de curió? Largava a tesoura, aí descia as gaiolas de curió. Meu avô: pai, pelo amor de Deus, corta esse cabelo aí. O pessoal: não, deixa o Bismarck. O pessoal ficava o dia todo no salão conversando. Quem passava pela rua achava que era um boteco. Ele ficava quietando de homem. Isso aqui é um boteco? Não, é o salão do Bismarck, né? Você falava Bismarck barbeiro, mas era bom de prosa. E eu aprendi, a minha primeira profissão foi com ele. Ele ensinou todos os netos a fazer barba com navalha. Naquela época era navalha mesmo, a gente amolava a navalha, né? E cortar cabelo. E ele falava: olha, acho que nenhum neto vai ser barbeiro,
mas vocês vão aprender de cedo a ganhar o dinheirinho de vocês. Se vocês forem estudar, vocês vão ser o que quiserem, mas de pequenininho vocês vão, ensinou o Fabrício, ensinou meu irmão Samuel, e eu já ganhei muito dinheirinho cortando cabelo, fazendo barba. E meu avô falou: Christian, aprenda uma coisa, só recebe quem dá. Olha a cabeça dele. Vamos supor, eu não me lembro o valor da época, mas ele falava assim: se você cobra por cabelo R$10, você vai receber esse dinheiro e você vai colocar 50 centavos, 5%, numa caixinha. Esse dinheiro da caixinha, olha a cabeça do meu avô, esse dinheiro da caixinha é para você ajudar as pessoas pobres. Não dê dinheiro, porque dinheiro, meu avô falava, dinheiro sustenta vício. Quando a pessoa passar aqui, você pergunta o que ela quer. Porque do lado do salão do meu avô tinha uma loja de sandália, em cima de um mercadinho do Raimundo. Raimundo também já faleceu. Esses mercadinhos para venda, tinha tudo lá, né? E na época era bom, porque eu ia buscar as coisas para minha mãe e falava assim: ó, ele falou, seu Raimundo, o senhor pôr na caderneta. Ele tinha caderneta, ele anotava lá, ninguém assinava nada, no final pagava, as pessoas eram mais felizes, né? Aí passava alguém: ô, seu Bismarck, o senhor me ajuda? Está precisando de quê? Ah, lá em casa, espera um minutinho. Largava o cliente, ia lá no Raimundo depressa: ó, passa para mim um pacote de biscoito, um litro de leite. Aí a pessoa ia embora. Aí falou: você pode começar a ajudar também. Quando eu comecei a cortar cabelo, passava uma senhora, daquela época, hoje tem muito pedinte, eles ficam no sinal. Naquela época eles passavam nas lojas. Eu lembro o dia todo, passava gente ali pedindo. Então a gente dava leite. O que o meu avô me ensinou de pequeno? Ser bom, ajudar o outro, com 50 centavos de R$10, e eu punha na caixinha. Ele falava: olha, quando tiver muito, meu avô, quando tiver muito, ajude mais, nós vai pegar o dinheiro. Você olha assim: opa, tem muito, então ajuda para nunca ficar muito para você. E o pouco que você ajuda o outro, é muito para o outro, porque quem está pedindo não tem nada. Quer dizer, gente, essas coisas a gente partilha hoje. As crianças são treinadas para isso. Eu já vi o contrário. Ó, esse brinquedo é caro, viu? Não empresta não, que eles vão quebrar. Isso aí é seu. Não estou entendendo. Não há mais partilha. Está ensinando a ser egoísta. E aqui está falando que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Meus irmãos, nós estamos celebrando hoje então o 3º domingo do Advento. A vela já está acesa, lembrando esta alegria de Deus, alegria de fazer diferença, alegria de espalhar a boa nova. Eu lembrei do meu avô por causa disso. Um senhor muito alegre, era sacristão da Matriz de Santana, não ganhava tanto na tesoura, mas como que conversava e contava caso. Ele tinha alegria de viver. Que nós possamos aprender isso, espalhar para o mundo a alegria que o mundo não conhece, a alegria que vem do coração de Jesus. E Paulo que vai dizer: há mais alegria em dar do que em receber. Receber é muito bom, ganhar presente é muito bom, mas quando você ajuda alguém, quando você dá alguma coisa e você vê a alegria da pessoa e ela não pode te retribuir, você está colocando valor na sua conta junto a Deus. O famoso Deus te pague é verdade. Teologicamente, o Deus te pague é verdade. Eu não posso te retribuir. Deus te pague. E paga. Paga com bênção, paga com presença, paga com paz. Uma paz que ultrapassa todo entendimento. Dito tudo isso, nós entendemos agora o que significa: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Não vos inquieteis com nada. Apresentai a Deus as vossas necessidades em oração e súplicas, tudo isso com ação de graças. E a paz que ultrapassa todo entendimento estará presente em vossos corações em Cristo Jesus. Essa é a segunda leitura desta Santa Missa, e eu desejo que essa semana aconteça tudo isso dentro de nós. Vale a pena ser feliz. Quanto mais perto de Jesus estivermos, mais feliz seremos. Quer ser feliz de verdade? Esteja perto do Senhor. Procure Jesus.
Abra as portas a Ele. Como diz João Paulo II na sua missa pontifical, sua primeira missa como Papa: não tenha medo de Cristo, escancare as suas portas ao Redentor. Esta é a nossa alegria. O Senhor está próximo, e felizes daqueles que sabem e têm tempo de preparar. Preparai os caminhos do Senhor, porque Ele está às portas. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.